Renato, boa noite. O Grêmio teve dificuldades na primeira etapa, mudou a postura na segunda etapa, você promoveu mudanças, entre elas o Maicon. O que você pode falar sobre essa partida, sobre esse jogo, e o que projetar a partir de agora? Afinal de contas, o Grêmio terá clássico atrás de clássico nessa reta final de Campeonato Brasileiro. É o Luciano Rola, da Grêmio Rádio Umbro. Nós demoramos um pouquinho para entrar no jogo. Não é para botar a inicial no chão. O Palmeiras começou na primeira partida, a gente demorou para se achar. O Palmeiras teve algumas oportunidades, o que fez. No intervalo do jogo, corrigir bastante coisa. O Grêmio foi outro, jogou bem melhor, jogou muito melhor do que o primeiro tempo, jogou mais que o Palmeiras no segundo tempo. Então acredito que foi dois tempos distintos. O Palmeiras nos envolveu na primeira etapa, o Grêmio melhorou muito no segundo tempo, envolvendo a equipe do Palmeiras. Mas são duas grandes equipes, não é por nada que estão na final da Copa do Brasil. Quanto aos clássicos, hoje também foi um clássico. É uma equipe que está brigando por tudo esse ano aí, está brigando inclusive pelo Campeonato Brasileiro. É sempre muito difícil enfrentar o Palmeiras, mas acredito que principalmente pelo segundo tempo nós merecíamos ter vencido. O Grêmio foi bem, então não tem jogo fácil. O Grêmio jogou duas partidas difíceis fora de casa, uma contra o Fortaleza, que está brigando contra o rebaixamento, outra com o Palmeiras, que está na final da Libertadores, final da Copa do Brasil e brigando pelo Campeonato Brasileiro. Lógico que a gente sempre joga para vencer, mas nem sempre é possível. Mas as contas que eu faço com o meu grupo é que nós encostamos mais um ponto no líder do campeonato. Agora é com São Paulo. Acho que é importante que buscamos as vitórias, nós somamos 2 pontos fora de casa e agora praticamente na quarta-feira a gente tem o jogo em casa com o Atlético, é mais um confronto direto e depois o Grenal. Bom, Renato, o jogo terminou 1-1, né? São 2 finalistas de Copa do Brasil, enfim. Agora, o que você leva aqui de São Paulo, né, sobre esse confronto contra o Palmeiras, né, projetando Copa do Brasil? E dá para dizer que pelo desempenho da boa parte da partida, o empate foi melhor do que a atuação do Grêmio? André Silva, da Rádio Gaúcha. Olha, André, aquilo que eu falei, o primeiro tempo foi todo do Palmeiras. O Palmeiras nos dominou, fez o gol. Teve algumas oportunidades claras de gol, não conseguiu fazer o segundo gol. No intervalo do jogo eu acertei a equipe, corrigi algumas coisas, a equipe foi outra, e o segundo tempo todo foi do Grêmio. Então é um clássico futebol brasileiro, são duas grandes equipes, cada uma jogou praticamente um tempo. Não é nada fácil você enfrentar o Palmeiras aqui, mas o importante é que, querendo ou não, a gente somou um ponto importante. Tiramos mais um ponto do líder do campeonato. Eu sei que eles precisam jogar ainda, mas eu acho que essas 2 partidas que a gente fez fora de casa, 2 partidas dificílimas, somamos 2 pontos. E agora a gente tem o jogo contra o Atlético em casa e o próprio Grenal, que é lá em Porto Alegre. Então a gente sabe que a partir de hoje são clássicos e isso vai definir o que o Grêmio busca no Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio está vivíssimo no Campeonato Brasileiro também. Renato, eu gostaria que você falasse sobre a sua ideia de meio campo. A gente viu no primeiro tempo um Tassiano junto com o Matheus Henrique liberando um pouco mais o Jean-Pierre, e no segundo tempo uma inversão, o Jean-Pierre mais atrás e o Tassiano mais na frente. Quais foram as suas ideias com essa promoção de meio campo que você fez no jogo de hoje? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Rafael, eu acho que o mais importante de tudo é o jogador não aceitar a marcação. O Jean é um jogador diferenciado, ele é muito marcado e muitas vezes eu peço para ele realmente para jogar mais próximo do Diego, mas às vezes ele precisa recuar um pouco para buscar essa bola pela qualidade que ele tem no passe, e no momento que ele recua é óbvio que um outro volante precisa entrar. O Tassiano já jogou aí várias vezes, gosta de jogar nessa posição, então tem que ter essa troca e principalmente no segundo tempo eles fizeram bastante isso. A equipe do Grêmio cresceu bastante. O importante, principalmente o Jean, sendo um jogador diferenciado, ele não pode aceitar a marcação. No momento que ele aceitar a marcação, ele é facilmente marcado. No momento que ele começa a se mexer, começa a buscar os espaços, como ele fez no segundo tempo, facilita para ele e facilita para a equipe. Renato, como é que você justifica e qualifica a atuação individual de alguns jogadores que não estão rendendo tanto quanto já renderam em outros momentos? E aí eu cito especificamente o Jean-Pierre, em especial, e também o caso do PP.
Por que esses atletas não conseguem desenvolver o futebol que já apresentaram no passado? Matheus Dávila, Band. O jogador de futebol, ele não vai jogar 80 partidas um ano e vai jogar todas as partidas bem. Não é só o caso do PP e do Jean. São dois jogadores importantíssimos no nosso esquema de jogo. Às vezes eles têm uma queda de produção, mas isso é qualquer jogador, isso é uma coisa normal, mas dentro dessa queda eles continuam nos ajudando bastante. São jogadores que preocupam bastante o adversário. E sem total confiança minha, eu acho que o mais importante de tudo, nessa reta final, eu tenho certeza que eles vão voltar a jogar, porque eles sabem, sem dúvida alguma, vão nos ajudar bastante. Bom, Renato, o Grêmio teve 2 tempos muito diferentes ao longo da partida. O que te preocupa ou o que te preocupou em relação ao primeiro tempo que você não vai levar para a decisão diante deste mesmo Palmeiras da Copa do Brasil? Lucas Arruda, da Rádio Grenal. O que eu não gostei foi do primeiro tempo nosso. A gente demoramos para entrar na partida, damos muitos espaços à equipe do Palmeiras, e isso não pode acontecer, principalmente quando se enfrenta uma equipe qualificada como é a do Palmeiras. Então a gente damos muitos espaços ao nosso adversário. No intervalo do jogo eu poderia ter trocado 3, 4 jogadores tranquilamente, mas eu procurei passar confiança para quem estava em campo. Nós voltamos com outra postura, outra determinação, e o Grêmio foi totalmente diferente, envolveu totalmente a equipe do Palmeiras. Então aquilo que eu falei, foram 2 tempos distintos. O Palmeiras tomou conta no primeiro tempo e o Grêmio tomou conta no segundo tempo. Renato, boa noite. Na saída de campo, após o empate, o Diego Souza falou que o Palmeiras teve um benefício, principalmente no primeiro tempo, por já estar acostumado com o campo sintético, né? Por isso conseguiu se impor, conseguiu apostar numa dinâmica de jogo diferente por causa da velocidade da bola. Existe essa influência? O gramado sintético, ele é tão presente, foi presente no jogo de hoje, na tua opinião? Marinho Saldanha, Site Wall. Sim, Marinho, eu já joguei futebol, já joguei em campos sintéticos, tem uma diferença muito grande. O que eu posso explicar é o seguinte: o Palmeiras está acostumado a jogar aqui, então ele tem essa vantagem nos demais adversários. Se o Grêmio, por exemplo, no jogo de hoje já tivesse atuado nesse campo, é a primeira vez que nós atuamos aqui com esse gramado, então os jogadores sentiram um pouco, sem dúvida alguma. É a mesma coisa quando uma equipe vai jogar contra o Atlético Paranaense no Paraná, a primeira vez sente. E praticamente os jogadores não tinham ainda jogado nesse campo. Então é normal que eles sentissem alguma coisa. E a vantagem que o Palmeiras joga nos demais adversários é essa, que ele está acostumado a jogar, a treinar aqui, então facilita as coisas para ele. E é por isso que nós vamos pensar seriamente, já falei com o meu grupo, e a gente treinar de repente aí alguns dias no campo do São José, já que a grama é sintética lá. Eu vou procurar saber se é parecida com essa do Palmeiras. O presidente de São José é um gremista, é muito amigo do nosso presidente, já ofereceu várias vezes o campo lá. E eu vou falar com o meu grupo, se for necessário a gente vai fazer alguns treinamentos lá, porque a próxima partida nossa aqui contra o Palmeiras é realmente a final da Copa do Brasil. E nós só jogamos uma vez aqui. Então, sem dúvida alguma, o Palmeiras levou vantagem nesse sentido aí. Não é desculpa, nós não jogamos bem o primeiro tempo, não é desculpa, mas pode ter certeza que o campo influenciou bastante também. Renato, boa noite. A entrada do Maicon, né, deu uma outra cara ao Grêmio. A gente conhece as qualidades do Maicon, mas em que nível físico está o Maicon? Dá para você contar com ele para uma sequência de jogos, para ele não sentir de novo lesões? E já aproveito para perguntar do Matheus Henrique, né, que saiu mancando carregado. Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, todo mundo conhece, né, bem as qualidades do Maicon. Eu poderia te dar uma explicação ainda melhor sobre ele, mas no momento que eu começo a abrir aqui sobre um jogador ou outro, eu estou dando armas pro adversário. Eu acho que o mais importante de tudo é o que eu tenho conversado com o Maicon no dia a dia, o tipo de treinamento que ele tem feito, o tipo de tratamento que ele tem feito também. E eu tenho trocado bastante ideias com ele. E a gente sempre procura fazer o melhor pro time, né? O melhor pro grupo. Importante essas trocas de ideias que eu tenho tido com ele.
Ele é um jogador responsável, um jogador importante para a gente, ele sabe disso, mas tem jogos e jogos para ele começar ou para ele começar no banco. O importante é que eu tenho um excelente relacionamento com ele e a gente se entende nesse sentido. E quanto o Matheus, eu pensei na hora que tivesse fisgado, mas não foi fisgada não, foi uma batida e a panturrilha dele inchou, mas não foi fisgada. Então é uma coisa normal com o jogador de futebol, quando ele toma uma pancada na panturrilha ou na coxa, mas também eu não posso te adiantar muita coisa, porque a gente sempre espera 24 horas, já começou o tratamento, e amanhã o médico vai revisá-lo, e a partir da manhã a gente tem uma ideia melhor sobre essa pancada que ele tomou na panturrilha. Boa noite, Renato. Renato, alguma questão física impedia Michael de começar a partida? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Eu acabei de falar, né? Tem coisas que ficam entre o treinador e o jogador, entre o treinador e os jogadores, tem certas coisas que a gente troca ideia e o Michael é consciente, tanto da parte dele como da minha parte, a gente sempre procura ver o que é melhor para o time. O Michael está muito tempo parado, está voltando de uma lesão, a gente está tendo todo o cuidado com ele, tanto na parte física como no tratamento, para que ele não sinta mais nenhum tipo de lesão e possa nos ajudar nesse restante de Campeonato Brasileiro e na final da Copa do Brasil. Renato, boa noite. A minha pergunta é sobre a saída de bola do time do Grêmio no primeiro tempo, as dificuldades que o Grêmio teve na saída de bola na primeira etapa. O Palmeiras faz uma marcação alta e o Grêmio acabou entregando a bola muitas vezes com erros de passe e tudo mais. A pergunta que eu te faço é o que o Grêmio deveria ter feito nessa situação? Se foi só uma questão de concentração, se faltou os jogadores do ataque virem buscar um pouco mais a bola, se faltou às vezes perceber que era hora de dar um chutão, enfim, que o Grêmio não reagiu bem à marcação alta do Palmeiras, ficou claro, mas o que é que o Grêmio deveria ter feito para reagir bem a essa situação? Leonardo Dai, Rádio CBN de São Paulo, obrigado. Não, você viu muito bem. Foi um pouco de tudo, juntando com a má atuação nossa no primeiro tempo. Nós erramos muitos passes, damos muito contra-ataques para a equipe do Palmeiras, erramos muito passes próximo da nossa área. Você vê que todas as situações do Palmeiras, a maioria porque nós erramos na saída de bola. Então não é que claro, elogios também, méritos também da equipe do Palmeiras pela marcação alta, mas o time do Grêmio está acostumado a essa marcação alta do adversário, a gente sempre acha uma brecha para ser jogando. Mas hoje, juntando um pouquinho de tudo, principalmente que nós não entramos muito no jogo no primeiro tempo, nós facilitamos muito para o Palmeiras, não tirando os méritos, volto a repetir, do Palmeiras, mas o Grêmio não costuma errar tanto, principalmente na saída de bola. Eu já percebi onde nós erramos, então na próxima segunda-feira a gente vai treinar bastante essa nossa na parte tática também, justamente para isso. Mas não me preocupa isso, porque nós temos jogadores qualificados e dificilmente o Grêmio dá essa brecha pro adversário. Hoje a gente deu, porque nada deu certo para a gente no primeiro tempo. E nós ajudamos muito, em todos os sentidos, o Palmeiras ter tomado conta no primeiro tempo. Mas pode ter certeza que Doutor Paulo, boa noite. O Grêmio está nessa questão do PP. Ontem o presidente falou, o presidente Romildo, de que garante ao torcedor de que, mesmo que cheguem propostas, enfim, o jogador vai atuar nas duas finais da Copa do Brasil, independente da data que elas venham a acontecer. Hoje surgiu uma informação de que já há um acordo com o Porto, lá de Portugal, e de que o PP só será liberado no mês de julho. O que avançou, se é que avançou alguma coisa realmente, em relação a negociações a respeito desse jogador? E o Renato há pouco falou na coletiva sobre usar o campo do São José. De que forma a diretoria está tratando isso? É o André Silva, da Gaúcha. Boa noite. Quanto ao PP, realmente nós estamos mantendo conversações, né, mas não há nada ainda delineado, nada definido, né, e eu posso assegurar que desde que nós obtivemos a classificação para jogar a final da Copa do Brasil, desde aquele momento, essa vice-presidente de futebol, conjuntamente com a presença do clube e os órgãos diretivos, nós definimos que o PP estaria presente até o encerramento do Campeonato Brasileiro e participaria também das finais da Copa do Brasil. Então isso é uma situação definida e o avançar das negociações, se elas forem realmente nesse sentido de conclusão,
a gente assegura que o PP estará conosco. Quanto ao processo negocial, possivelmente nós temos tido conversas, especulações, mas não há nada ainda concluído. Isso é um processo que possivelmente vai ocorrer durante o mês de janeiro. Doutor Paulo, voltando à questão do jogo, o Grêmio empata mais uma, né? O Grêmio só perdeu 3 jogos do campeonato, mas tem muitos empates. Dá para acreditar em brigar pelo título mesmo com essa quantidade de empates? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, nós estamos a 15 jogos invictos. E dos últimos 25 jogos tivemos apenas um revés. Então, a qualidade do nosso grupo, a performance e a pontuação no segundo turno nos dá a convicção, a certeza de que nós continuamos muito vivos e que nós vamos prosseguir. Nós temos 9 jogos pela frente, então nós vamos fazer desses 9 jogos, cada disputa um mata-mata, né? E o jogo de hoje aqui, nós jogamos contra uma grande equipe, e não é por nada que essa equipe, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, continua viva também no Campeonato Brasileiro, está classificada para jogar a final da Copa Libertadores da América e também fazer a final da Copa Brasil com o Grêmio. Então nós enfrentamos um clube um elenco muito qualificado, muito bem treinado, e nós arrancamos aqui um empate muito importante. Agora nós vamos para Porto Alegre, onde nós só sairemos para jogar com o Curitiba lá no final de janeiro. Então nós continuamos muito confiantes, e o nosso papel nesse momento de dirigente é de criar todas as condições de ambiente, de clima, de unidade, de tranquilidade no elenco e de absoluta foco, confiança que nós podemos chegar sim. E para isso é que nós vamos trabalhar e nos preparar para os enfrentamentos que nós teremos a partir de quarta-feira com o Flamengo e assim subsequentemente o Grenal e os outros jogos que nós teremos pela frente na Arena e, obviamente, quando tivermos que jogar fora da mesma forma. Paulo, essa semana nós acompanhamos aí muitas especulações, não só envolvendo o PP, mas o nome do próprio Walter Kahneman foi colocado como alvo do Fenerbahçe do futebol turco. O que há em relação a isso? Existe algo? Você acompanhou? Matheus Dávila, Band. Olha, no momento em que as janelas estão abertas na Europa, principalmente, mas em outros quadrantes do mundo, isso só demonstra a qualidade do nosso elenco. Nosso elenco tem atletas que são cobiçados, que têm valor de mercado e que certamente há outros clubes interessados. Quanto ao PP, eu já fiz aqui um repórter a respeito. E quanto ao Kahneman, por enquanto nós não temos nenhuma novidade, não recebemos nenhuma proposta e nem contatos. Né? Apenas é uma notícia jornalística especulativa que não chegou e nós não temos nenhum conhecimento a respeito. O jogo que nós teremos na quarta-feira, que será um grande enfrentamento, será com o Atlético Mineiro. Doutor Paulo, boa noite. Renato valorizou os 2 pontos em 6 fora de casa. Queria saber a avaliação de vocês da diretoria a respeito desses 2 empates e se de fato estava na projeção de vocês fazer os 2 pontos em 6 fora de casa. E se me permite mais uma, o Matheus Henrique jogou pendurado hoje, não recebeu o cartão amarelo, e com essa situação de lesão, é o momento ideal para segurar na próxima quarta-feira e garanti-lo no Clássico Grenal? Lucas Arruda, da Rádio Grenal. O Campeonato Brasileiro são todos jogos duríssimos. O Grêmio fez os últimos 2 jogos fora de casa. Cada agremiação tem os seus objetivos. O Fortaleza luta para manter-se na primeira divisão. O Palmeiras, de certa forma, eu tenho o sentimento da forma que eles vieram, com a ânsia que eles vieram de tentar vencer a partida e consumar o resultado no primeiro tempo, estava inclusive buscando um resgate pela derrota, que os classificou, mas de certa forma uma classificação também com um gostinho amargo, pela derrota perante o River. Né? Então o Grêmio vai focar jogo a jogo. Né? Esses 2 pontos foram, no meu entendimento, claro que nós queríamos mais, lutamos para ser mais, trabalhamos para ser mais e jogamos para ser mais. Mas esses 2 pontos fora de casa são importantes. Tanto é que, neste momento, o Grêmio é um clube que está classificado
para jogar a final da Copa do Brasil, e nesse momento nós estamos com 50 pontos e ostentamos a 4ª colocação. A gente não sabe como será a rodada, mas vocês vejam que grandes clubes brasileiros sofreram reveses no último fim de semana, atuando nos seus domínios. Por quê? Porque o campeonato é duríssimo. E nós teremos, como eu já disse, 9 decisões. O que nós precisamos neste momento é manter essa unidade. O nosso torcedor tem que ter ciência da importância do seu apoio. Esse é o momento do gremista chegar junto, emprestar confiança, emprestar solidariedade, porque nós estamos muito vivos. E agora depende realmente de jogos decisivos que nós teremos na Arena, em Porto Alegre, e só sairemos de Porto Alegre, dos 9 jogos que nos restam, possivelmente 3 ou 4 vezes. 5 jogos nós disputaremos, 4 na Arena e mais o Grenal em Porto Alegre. Então, nós estamos muito confiantes, com uma expectativa de fazermos uma grande campanha, né? E isso ficou demonstrado que nós temos condições e qualidade, porque o segundo tempo que nós fizemos hoje aqui na Allianz Parque, enfrentando o poderio, porque o Palmeiras é uma força do futebol brasileiro, pelo elenco, pela sua qualificação, e o Grêmio não só conseguiu buscar o empate, como nós estivemos muito perto de obter uma vitória. Boa noite, Paulo Luz. Independente se há acordo ou não pelo PP com o Porto, o modelo do jogador permanecendo até julho no Grêmio é o ideal para o Grêmio nesse momento, e ao mesmo tempo vocês reconhecem que o valor pago pelo clube que for pode cair por conta disso, por conta da idade do jogador, enfim, fatores de mercado. Eduardo Moura, do GE. Eduardo, o PP é um grande jogador, um extraordinário jogador, que tem mercado e é muito cobiçado, não só na Europa, mas em outros quadrantes do mundo. Então, a condição negocial do PP, independente do prazo de entrega, independente de qualquer propósito do clube que o queira adquirir, o Grêmio tem os seus patamares, o Grêmio tem a sua visão de valor de mercado, e o Grêmio não vai abrir mão dessa prerrogativa, né? Porque essa condição de mantê-lo para jogar até o final do Campeonato Brasileiro e também disputar as finais da Copa do Brasil não tem nenhum condicionamento com qualquer valor. O Grêmio só fará o negócio se estiver à altura dos valores que nós almejamos, se isso estiver contemplado e dentro de uma condição financeira, inclusive de pagamentos, que atendam às necessidades do clube e que priorizem, atendam às necessidades que nós entendemos de valor e de prestígio, de valorização que esse atleta tem, porque ele é um atleta formado na nossa base, é um atleta que fez toda a carreira dele na nossa formação, passou pela transição, tem tido esse desempenho no elenco profissional, e o Grêmio saberá valorá-lo de acordo com todas essas condições. Então, não tem nenhuma implicação o prazo de entrega ou qualquer condicionamento. O Grêmio vai sim disponibilizar e só consumar esse negócio se ele tiver contemplado nos valores que ele acha que é o merecido. Obrigado, doutor Paulo Luz. Muito obrigado, boa noite. Retorno para Porto Alegre amanhã, treinamento à tarde, e domingo treinamento pela parte da tarde. Obrigado, boa noite a todos.